E aí, tudo bem? Ó, decidi gravar esse vídeo porque eu vi um vídeo postado no Instagram de um médico falando que a vacina tem o poder de alterar o DNA para as pessoas não tomarem. Eu fiquei assustado, então eu vou contrapor essa ideia dizendo que isso é um absurdo, que a vacina é a nossa única chance de conseguir conter o avanço do nosso vírus. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu preparei uns slides. Eu pretendo ser breve. Ó. Gente, vamos ver as características de todas essas pessoas. O nosso foco, então, é o ser humano. O que determina essas características, né? O que determina o que a gente chama de raça, né? Um índio, um oriental, um característica de europeu, um latino-americano, um senhor mais idoso, né? O que determina essas características é o DNA, né? São proteínas. Então, tudo que constrói o ser vivo, nós somos basicamente feitos de proteína, gordura e carboidratos que nos dão energia. E também as vitaminas e os sais minerais. Mas, basicamente, somos proteínas e gordura, certo? E o que constitui nós é a célula. Olha a célula. Então, somos feitos de bilhões de células. E das células tem o nosso DNA. O que é o DNA, então, gente? O nosso DNA é o que caracteriza as nossas características. DNA. E ele está onde? No núcleo da célula. Tá vendo essas fitas aqui? Então, são o DNA. E além disso, a minha célula tem essa estrutura aqui, laranja, que eu chamo de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque essas bolinhas aqui são os ribossomos. O que eles produzem? Proteína. Então, ribossomos produzem proteína. Proteína. E eu falei que é a proteína que constitui as características dos seres vivos. A melanina, por exemplo, que deixa a minha pele com um tom mais escuro, mais marrom, é uma proteína, certo? Eu tenho enzimas no meu corpo, no meu sistema digestório inteiro, que faz a digestão. Por exemplo, tem enzima que quebra a gordura, é a lipase. Tem enzima que quebra a proteína, protease, certo? Então, eu tenho diversas ações que meu corpo executa graças às proteínas. Hormônios são proteínas, neurotransmissores são proteínas. São derivados das proteínas, né? Então, proteína é fundamental para o meu corpo. Pois bem, quem produz proteína? O retículo endoplasmático rugoso, graças aos ribossomos. Beleza, então todas as características dos meus seres vivos aqui é resultado da produção das proteínas pelos retículos endoplasmático rugoso. Então a minha célula é um centro de produção, tá? A minha célula é a verdadeira vida. E claro, somos um ser super organizado, né? Em sistemas. Eu tenho o sistema digestivo, sistema locomotor, sistema respiratório, sistema circulatório e por aí vamos. Beleza. E aí, gente, o que eu posso dizer? Que esse DNA aqui, na minha célula, normal do corpo, ele contém uma quantidade total de 46 cromossomos. O que são cromossomos? 46 cromossomos. Então, cromossomos são unidades de moléculas de DNA, que eles se organizam em X, Y, que são os cromossomos sexuais, e outros formatos, que é o DNA condensado. Então é como se esse X aqui, se eu puxasse um fio, viesse aquela molécula que a gente conhece, que a gente vai ver já já, né? A dupla fita de DNA. Muito bem, então isso são os cromossomos. Agora eu vou apresentar para vocês as nossas células sexuais, que são espermatozoide e óvulo.
lembrando que estamos falando daquela postagem, né, que ele falou que a vacina altera o DNA. Gente, só é possível alterar o DNA e eu prejudicar a minha prole, né, ou seja, os meus filhos, se essa mudança for no meu espermatozoide ou no meu óvulo. E aí, em relação aos cromossomos, o meu espermatozoide tem 23 cromossomos, ou seja, metade de 46, que é igual a 23 cromossomos, ou seja, 23 unidades de DNA. Cromossomos. E o meu óvulo também, quer dizer, o óvulo das mulheres, né? Tem 23 cromossomos. Cromossomos. Esse espermatozoide junta com o óvulo e formam então 46 cromossomos. Então, gente, eu só consigo alterar o DNA do meu filho, né, da minha prole, se eu conseguir alterar o DNA do meu núcleo. Quem produz então o espermatozoide? Quem produz o óvulo? É as minhas gônadas, né? Certo? Então, o testículo produz o espermatozoide e o ovário produz os óvulos, certo? Então eu preciso ter uma alteração na produção de óvulos pelo ovário ou uma alteração na produção de espermatozoides pelo testículo para eu conseguir modificar o DNA em si, né? Então os seres que vão nascendo com características diferentes. Agora, vamos dar uma olhada então nessas moléculas. Vamos dar uma olhada na molécula de DNA e de RNA. Então, o que eu tenho é abundância no núcleo, é a molécula de DNA. Ó, do que ela é composta, professor? Ela é composta das bases nitrogenadas. Por que bases nitrogenadas? Porque essas bases contêm o átomo de nitrogênio. Nitrogênio é o componente, digamos que básico das proteínas, além de carbono e hidrogênio e oxigênio, tá? Mas o nitrogênio é básico das proteínas, tá? Então, nitrogênio, bases nitrogenadas. E essas bases têm nome da minha molécula de DNA. Adenina, guanina, citosina e timina. São as bases nitrogenadas. E elas são sempre ligadas. Então, a adenina é sempre ligada com a guanina. E a citosina sempre é ligado com a guanina e a adenina sempre ligado com a timina. Sempre, tá? Então, citosina com guanina, amarelo com vermelho e adenina azul, né, meio esverdeado, verde água aqui, com o roxo, timina, certo? Sempre, porque isso aqui são códigos, gente, códigos. E a gente vai ver que a cada 3 bases nitrogenadas eu formo um código ou um códon. Esse código vai ligar a um aminoácido. E já que vocês vão entender. E aí, o que é a minha molécula de DNA, então? A minha molécula de DNA nada mais é que uma cópia de uma parte da minha fita de DNA. Por quê? Toda vez que eu preciso produzir alguma coisa, tem que vir a mensagem, não é? Para onde que vai a mensagem? Lá no ribossomo. Então, olha só. A primeira coisa que estudamos, ó, retículo endoplasmático rugoso tem o ribossomo, que são essas bolinhas aqui. Então vai sair uma fita de RNA, uma cópia, né, da mensagem de dentro do meu núcleo, pelos esses poros aqui que são poros, e vai vir aqui dentro do ribossomo. O que o ribossomo vai fazer? Ele vai ler a mensagem que está vindo do RNA, do núcleo, né, uma molécula de RNA mensageiro que chama, dizendo para mim qual mensagem, ou seja, qual proteína o meu ribossomo deve produzir. Por exemplo, o núcleo fala: produz uma tonalidade de pele mais clara. Beleza, então ele vai produzir uma menor quantidade de melanina, né? Produz uma enzima para quebrar gordura, ele vai produzir a lipase. Produz uma enzima para quebrar a glicose ou a lactose, né? Para quebrar a lactose, ele vai produzir então uma lactase, que é uma enzima que quebra a lactose. E assim sucessivamente, gente. Então, qual é a função do meu
núcleo produzir, duplicar a quantidade de DNA, porque assim meu corpo cresce, eu tenho que produzir novas células, e produzir também RNA, que é a mensagem de qual proteína a minha célula deve produzir para o ser ficar vivo. Muito bem. Então, a molécula do DNA é produzida, então surge uma cópia aqui, e na molécula de RNA surge a uracila, certo? Então, surge para mim a uracila. Surge uma nova molécula, a uracila. E então aqui eu tenho códigos genéticos. A cada 3 base nitrogenada, eu codifico um aminoácido. E aí eu tenho o código genético humano. Olha só que incrível. Isso aqui é o código genético humano. Ou seja, a quantidade de sequências do RNA que vai codificar para mim um aminoácido. Olha aqui os aminoácidos essenciais. Vocês já ouviram falar dos aminoácidos essenciais? Por isso que a gente toma whey. O que é o whey? O whey é uma base de aminoácidos gigantesca que vai ajudar o nosso corpo a produzir o quê? Proteína, aumentar a massa. Então esse é o nosso código genético. Ó. Aqui eu tenho aminoácidos e os códigos dele. Então para eu produzir fenilanina, eu produzo ou uracilo-uracilo-uracila ou uracilo-uracila citosina. Olha aqui. Ó. Uracila, guanina e adenina. UGA. Vamos achar o UGA? Espero que seja rápido isso. UGA. UGA. Olha só que legal. O UGA é um código para parar a leitura, né? Então, esse código é para parar a leitura, porque eu não posso copiar toda a informação genética. Então, copio só uma parte. E o meu corpo é incrível nisso, né? Os nossos corpos, né? É incrível em copiar a parte certa para produzir a proteína. Beleza. Então, por que eu fiz esse vídeo? Para explicar para vocês o que é o DNA, na verdade, e que não tem como você tomar uma vacina e essa vacina alterar o seu DNA. Por quê? Vamos lá, então. Aqui está, então, a molécula de DNA sendo aberta. Existe uma outra proteína que traz e inicia a cópia, né? E a molécula de RNA é formada, tá? Então, essa aqui é a molécula de DNA já formada através de uma cópia. E quem faz isso é uma enzima chamada RNA polimerase, que faz a cópia da fita de DNA, tá? Então, esse DNA pode ser duplicado, né, igualzinho, ou ele pode ser copiado para uma molécula de RNA. E aí é só uma parte dela que é copiada para produzir uma proteína. Geralmente ela é copiado quando a célula vai se dividir, quando a gente aumenta de tamanho. Lembrando que a gente era uma única célula, que a gente chama de embrião, né? Um embrião. E esse embrião transformou em um indivíduo adulto aí. Beleza? Então, gente, o que eu quero falar? Que é muito difícil, então, uma vacina alterar a molécula de DNA. Claro que acontece mutação aqui na hora da cópia, tá? E aí é muito arriscado eu falar que a vacina vai induzir com que haja mutação na sequência aqui. Porque quando que o DNA pode mudar? Ou quando ocorre a duplicação, que eu chamo de replicação. Então, eu aumento a minha quantidade de DNA para quê? Para minha célula multiplicar, né? Porque meu corpo todo dia está produzindo novas células. Por isso que eu tomo banho, né? Para tirar as células do corpo. Então, todo dia morrem células no meu corpo e nascem novas células. Algumas células não morrem, né? Como... ou seja, não, a gente não repõe, né? Como neurônio e célula muscular. A gente não repõe. Do contrário, a gente sempre está repondo essas células. Sempre estamos repondo essas células. E aí, o que acontece? O vírus não pode fazer isso. Então, olha aqui, uma proteína. O que é uma proteína, então? É uma cadeia de aminoácidos. E onde estão os aminoácidos? São formados através dos códons. Olha aqui a lista de aminoácidos. Os aminoácidos estão soltos no nosso citoplasma da célula. Por quê? Quando comemos proteína, o nosso sistema digestório quebra as proteínas em aminoácidos. Então, o whey proteína nada mais é que uma fonte de aminoácidos, né? Quando a gente come carne, ovo, peixe, como comemos leite e também feijão, né? Quando a gente come aí brócolis, ervilha, lentilha, grão de bico, tudo fonte de proteína. A proteína grande, desse tamanho aqui, ó, desse formato. E aí, o nosso corpo faz o quê? Quebra
para ser absorvido. E lá dentro da célula é construído de novo. Então, gente, esse é o coronavírus. Ó. O que o vírus faz? Ele entra dentro do nosso organismo através dessa parte vermelha. O que é essa parte vermelha? São receptores de membrana. São proteínas associadas a açúcares, que a gente chama de carboidrato. São glicoproteínas. É glicose, carboidrato associado a uma proteína. Tá? E esses receptores de membrana funcionam como uma chave. E aí os vírus são veacos, digamos assim, em conseguir entrar no nosso corpo, porque eles usam proteínas de membrana que o nosso corpo mesmo tem, tá? E aí, qual que é a sacada da vacina? A vacina pega o RNA do próprio vírus, que é a mensagem de qual proteína vai produzir, para o nosso corpo já produzir as proteínas que existem aqui do vírus. Porque quando o corona chegar, o RNA, o vírus já é mais fácil, ele é percebido, me perdoe, de forma mais fácil, certo? Beleza? Então, o que é vacina? Nada mais é do que introduzir o RNA do vírus, uma cópia do RNA do vírus no sistema nervoso. Então, para fazer o quê? Para acelerar o processo para o seu corpo, ou seja, para a sua célula de defesa, entender o que é o vírus e produzir o mais rápido possível novas células, tá? E aí eu teria que entrar em imunologia para explicar mais fácil. Mas basicamente isso eu queria passar, tá? E boa noite. Não acredito em fake news, tá? Isso é ciência, né? Isso é bastante conhecimento científico que está acumulado na humanidade. A gente precisa guardar isso pra gente, né? E acabar com as fake news, porque induzir uma pessoa a não tomar vacina dizendo que a vacina vai alterar a molécula dela de DNA é um absurdo. Porque o DNA da pele, para finalizar, o DNA da pele alterado não altera o DNA das células sexuais. A gente tem dois tipos de células, as células somáticas, que tem o número total de cromossomos, e as células sexuais, que tem metade do cromossomo. Só essa última, célula sexual, que tem o poder de alterar o DNA do seu filho, tá bom? Então, pode tomar vacina que você não vai ter o seu DNA alterado. É isso aí. Fiquem com Deus e até mais. Pessoal, continuando o raciocínio, vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Ó, essa aqui é uma duplicação do DNA. Para que uma célula duplica sua quantidade de DNA? Porque ela precisa multiplicar a sua quantidade. Então, ela duplica a sua quantidade de DNA, fica com a mesma forma, a mesma quantidade de cromossomos, né? Como uma célula da sua pele. Por que acontece a regeneração? Porque existem células que se duplicam. E nessa duplicação, precisa duplicar o DNA. Então, a gente chama de duplicação ou replicação do DNA. E aí, quando são de DNA, eu chamo de transcrição. Porque esse RNA vai produzir uma proteína lá no meu ribossomo. Muito bem. Mas, por que existe tanto ser vivo diferente, né? E, claro, alguns próximos, né? E a gente na biologia acaba dividindo em grupos para classificar, então uma classificação, graças a mutações. Então, esse DNA, quando acontece a transcrição ou a replicação, ele pode mudar. E existem fatores físicos, internos e externos, e também fatores químicos que alteram essa molécula de DNA. E eu chamo isso de mutação. Por quê? Quando eu altero a sequência aqui, pode ver que aqui é igual a sequência, ó. Por quê? Está acontecendo uma duplicação. Então eu vou formar duas fitas de DNA. Estou duplicando a minha quantidade de DNA. Quando ocorre uma mutação, eu mudo o quê? Uma das sequências aqui das minhas bases nitrogenadas, né? E com isso eu vou alterar o meu código, então vai encaixar um novo aminoácido e, consequentemente, uma proteína diferente. E uma proteína vai caracterizar uma característica no indivíduo, que eu chamo de fenótipo, uma cor de pele, cor do cabelo. E assim, ao longo de muito tempo, novas características surgem. Por isso que somos tão diferentes. Então, eu posso dizer que mutação é normal, né? E, novamente falando, não é uma vacina que vai alterar o meu DNA. Claro que eu preciso ver
se por trás disso tem mais informação. Porque eu sei que quando cria íons, e o que acontece? Raio-X, né? E também a radiação em si é que pode mudar, alterar o meu DNA, né? Ou causar a mutação. Então, radiação, né? A radiação de uma bomba atômica, por exemplo, né? Lembrando de Hiroshima e Nagasaki, lembrando de Chernobyl, lembrando do acidente no município de Goiás, que me fugiu o nome agora. Todos exemplos de como a radiação pode interferir no DNA, né? E também raio-x, raios gama, né? O próprio rádio tem a capacidade de alterar os íons das células. E isso altera o meu DNA, fator químico. Mas eu não consigo entrar em detalhe agora. É isso que eu queria passar. Então, muita atenção nas notícias, tá? Vacina é importante. Salvou e salva ainda muitas vidas de doenças, né? Por quê? Porque ela ativa o nosso corpo, ativa o nosso sistema imunológico para estar preparado quando o organismo invasor, que o nosso problema hoje em dia é um vírus, chegar, o nosso corpo conseguir combater de forma mais eficiente. É isso aí. Valeu, grupo. Tamo junto.